Boa noite, amados irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos fazer aqui nosso último estudo sobre seitas e heresias. É o 10º estudo. Conforme eu havia dito, nós encerraríamos essa pequena série de estudos sobre seitas e heresias com 10 estudos, e se o Senhor Deus assim nos permitir, semana que vem vamos iniciar uma nova exposição, uma exposição muito importante, urgente, eu diria, que é a exposição bíblica do livro de Apocalipse, né? Então, orem, peçam a Deus que conceda-me graça, misericórdia na minha vida e sabedoria, para que eu possa compreender as palavras de Deus e transmitir a mensagem dele ao coração da igreja. Nós vamos abrir Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, que é o texto base da nossa série de estudos sobre seitas e heresias. Todas as quartas-feiras temos feito a leitura desse texto, e embora nós repitamos esse texto todas as quartas-feiras, é sempre interessante nós observarmos cada detalhe dessa passagem, porque em cada uma das seitas e heresias que nós tratamos aqui, nós encontramos nas palavras de Paulo, desses 2 versos, algumas marcas importantes que nós encontramos nas seitas de modo geral, né? Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Diz assim: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Essa palavra é muito séria, né? Quem é que já teve oportunidade, ou se não, gostaria de fazer algo semelhante, né? Amaldiçoar alguém, né? Ou alguma coisa, né? Quando a gente pensa em proferir palavras de maldição, né? A gente pensa em palavras muito duras, muito pesadas, muito hostis, palavras que talvez nós não gostaríamos que estivessem presentes na nossa boca, né? Mas veja que a própria passagem, ela aponta para esse caminho na vida da igreja. Existe uma situação em que nós devemos amaldiçoar, ou que nós devemos condenar com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa vida, né? Quando a pureza e a fidelidade da palavra de Deus, ela é comprometida. Ou seja, que outra coisa que diz respeito à nossa vida cristã, nossa vida como igreja, que é levado tão a sério a ponto de algo contrário a ela ser digno de palavras amaldiçoadoras? Somente quando a pureza da palavra de Deus é ameaçada. É a única coisa em todas as Escrituras, né? Mostrando a seriedade, porque não se trata da palavra de homens, se trata da palavra de Deus. Então, o zelo que nós devemos ter, se existe algo que nós devemos nos empenhar com todas as nossas forças para zelar, é pela pureza da palavra de Deus, né? Enquanto existem muitos por aí que estão brincando com ela, né? Brincando com a palavra de Deus, falando, colocando palavras na boca de Deus, né? Dizendo aquilo que as Escrituras não dizem, né? Nós devemos nos atentar quanto à fidelidade dessas palavras. Hoje nós vamos falar sobre espiritismo, e esse é um assunto bem interessante. Obrigado, minha irmã. É um assunto bem interessante, por quê? Porque quando nós falamos a respeito de espiritismo, queridos, nós estamos falando de algo muito amplo e que se faz presente em grande parte de diversos segmentos religiosos no nosso país e no mundo também.
O espiritismo é algo que necessita, em nosso país, de um tratamento especial, um olhar mais atento. Por quê? Porque é doloroso nós observarmos as estatísticas que dizem que cerca de 60%, ou seja, a maioria da população brasileira, de alguma maneira já se envolveu ou ainda se envolve com essa forma de segmento religioso. Mas o que é o espiritismo, propriamente dito? Espiritismo em si, podemos dizer que é uma doutrina filosófica ou religiosa, filosófica/religiosa, baseado na crença da sobrevivência da alma, na existência de Deus e na comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados. Então, basicamente, o espiritismo, ele trabalha em cima desse tripé: a sobrevivência da alma, a existência de Deus e a comunicabilidade que existe entre espíritos encarnados e desencarnados. Algo que nós podemos afirmar, ao contrário do que a maioria da população pensa, o espiritismo não é uma religião cristã. Ela não é uma religião cristã. Por quê? Porque ela já parte do pressuposto de que ela nega que Jesus seja de fato o Cristo, Filho de Deus, e que ele tenha encarnado aqui nesse mundo da forma como a palavra de Deus descreve. Então, o fato de o espiritismo negar a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus como Cristo, como Messias, o Salvador, como rejeitar a doutrina que a palavra de Deus ensina a respeito do nosso Salvador, isso já coloca ela como uma religião não cristã. O espiritismo, ele tem uma espécie de doutrina universal que você vai conseguir enxergar 5 pontos, 5 pilares presentes em toda forma de espiritismo no mundo. É uma forma de doutrina universal, que você pode encontrar esses 5 pilares em qualquer espécie, em qualquer forma de espiritismo, em qualquer lugar do mundo. Quais são eles? Primeiro, a existência de Deus. Deus é uma inteligência cósmica universal, responsável pela criação e manutenção do universo. Essa aqui é a concepção do espiritismo em relação a Deus. É uma inteligência cósmica universal, responsável pela criação e manutenção do universo. Percebem que aqui não há uma pessoalidade, né? É uma inteligência cósmica universal. A existência do espírito. O homem possui um espírito ou alma envolvido por um perispírito. Essa ideia do perispírito é o seguinte: os irmãos teriam uma clareza em relação a isso. Não é um corpo que possui um espírito, mas um espírito que possui um corpo. É como se a alma estivesse dentro de um invólucro, ou seja, estivesse presa dentro de uma envelopagem, né? Que um dia isso vai se abrir e vai liberar esse espírito para o cosmos, né? Então, eles creem que esse espírito que está preso a um corpo, ele conserva uma memória mesmo após a sua morte, assegurando uma identidade individual a cada pessoa. Significa que quando essa alma vier a desencarnar, se desprender do seu corpo e vier no futuro a se reencarnar, essa alma, ela vai conservar a memória e a identidade das vidas passadas em que ela teve. Ok? Terceiro ponto, universal, né, do pensamento espírita, é a lei da reencarnação. Todas as criaturas, sucessivamente, vão evoluindo do plano intelectual e moral, enquanto elas vão expiando seus erros do passado, por meio da reencarnação. Então, basicamente é assim: você viveu a sua vida aqui, você cometeu muitos erros, muitas falhas, suas atitudes aqui foram atitudes reprováveis. Isso faz com que você morra e, ao se desencarnar, sua alma, ela possui um karma
e faz com que você volte a esse mundo, reencarnando um novo corpo, para que você cumpra a sua missão novamente aqui na Terra. E enquanto você vai, esse processo cíclico de desencarnar e reencarnar, você vai evoluindo e vai expiando os seus erros, até atingir o ponto áureo, que é o ponto chamado de, fugiu o nome agora, está aqui com ele, Nirvana. Você vai atingir o Nirvana. Então, basicamente, a doutrina espírita, nesse aspecto aqui da reencarnação, ela carrega muitas influências, muitos resquícios do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião mundial, uma religião milenar, que crê nessa evolução da alma humana que procede por meio da reencarnação, né? Nesse ciclo de evolução que se dá por meio da desencarnação e reencarnação, até você cumprir totalmente o seu karma e se ver livre da dívida que você possuía enquanto você viveu, certo? Isso sem falar da transmigração de alma, que eles acreditam, né, que é possível a alma ela migrar de um corpo humano para um vegetal e até para um animal, né? Existe essa possibilidade também, né? Sim. Boa pergunta para se fazer para um espírita, né? Isso é uma boa pergunta. Anota aí para você não esquecer. Para você encontrar com um, você pergunta para ele. Né? É verdade. Isso é verdade. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Outra questão. Aí talvez esse quarto ponto aqui talvez seja um quarto ponto interessante na sua pergunta. É um quarto pilar universal do Espiritismo, né? É a lei da pluralidade de mundos. Pluralidade de mundos. Eles creem na existência de vários planos habitados que oferecem um âmbito universal para a evolução do espírito. Significa que se você desencarnou aqui, pode ser que você reencarne em um outro plano, em um outro mundo. E aí explica a questão da possibilidade de termos almas aqui que talvez não tenham necessariamente surgido nesse plano, que possam ter vindo de outro plano, né? Provavelmente. E o quinto pilar é o que eu até comentei aqui, a lei do karma, né? Ou da casualidade moral. Então, preste bastante atenção no que eles acreditam. As vidas sucessivas do espírito, elas se interligam, dando-se a estes destino condizente aos atos praticados. Até hoje, as sessões espíritas possuem 3 elementos. Quais são os 3 elementos presentes numa sessão espírita? O médium, que é a pessoa responsável pela condução ali da sessão espírita. O guia, que é o espírito, é um guia. Geralmente os médiuns vêm acompanhados dos seus guias, né? E os assistentes que estão ali para dar suporte durante a sessão espírita. Entre os povos antigos era muito comum a prática do espiritismo. Se nós olharmos para trás, egípcios, babilônicos, todos eles consultavam os mortos, cultuavam seus ancestrais. Os gregos consultavam seus oráculos, para os quais eles construíam inclusive grandes e suntuosos templos. Pitágoras, que viveu no ano 580, 500 a.C., ele cria nessa transmigração da alma, que eu falei aqui a respeito da metempsicose, que é a migração de uma alma humana para um vegetal ou para um animal, né? O próprio Pitágoras acreditava nisso, né? E além de afirmar que os astros eram também deuses. O espiritismo moderno, que é desenvolvido nas práticas espíritas, é um desenvolvimento das práticas espíritas da antiguidade, esse espiritismo moderno. Então você vai encontrar muito nas práticas espíritas atuais, na modernidade, muita influência e práticas que eram comuns de religiões místicas do passado,
religiões milenares. Então, bebe-se muito dessas fontes, né, para influência nas suas doutrinas, nas suas crenças, né. Esse espiritismo moderno, no qual a gente conhece, ele começa nos Estados Unidos, no estado de Nova York, em 1848, por meio de duas mulheres. Uma mulher chamada Maggie e a outra Kate Fox, as duas irmãs, Maggie Fox e Kate Fox, em Hainesville, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, em 1848. Elas diziam que ambas conseguiam ter uma sensibilidade para se comunicar com espíritos de pessoas que já haviam morrido. E é interessante que, segundo elas conseguiam comunicar com esses espíritos por meio de estalos de dedo e de pancadas na parede. Elas começam, imagina duas mulheres numa sala fechada e comunicando com espíritos de pessoas que já morreram por meio de estalos de dedos e batida nas paredes, né? E aí passou-se alguns anos, lá por volta de setembro de 1888, ambas deram uma entrevista para um jornal em Nova York, onde o próprio jornal, por meio dessa entrevista, publicou uma retratação dizendo que as duas mulheres confessaram a fraude desses acontecimentos. Segundo elas, tudo que elas haviam dito anteriormente era fruto da sua própria imaginação. Outra fraude ficou bastante conhecida no mundo moderno, foi o espiritismo moderno, melhor dizendo, né, foi uma de um rapaz chamado Amaury Pena. Ele era sobrinho do Chico Xavier. E segundo o jornal espírita, ele recebia composições musicais de mais de 50 poetas e cantores, compositores já falecidos, né, brasileiros e portugueses. E ele recebia essas composições por meio da sua comunicação com esses espíritos já falecidos, né, cada qual com seu próprio estilo, né, inconfundível. Mas lá por volta de 1958, Amaury procurou a imprensa e declarou: tudo que ele tinha psicografado até aquele dia não passava de uma fraude, né? Era, na verdade, tudo criado pela sua própria cabeça, sem que precisasse de interferência das almas de outro mundo. Queridos, falando do espiritismo no Brasil, algo que é bastante preocupante. Os irmãos sabiam que o Brasil é líder mundial no espiritismo? Há uma pesquisa que foi feita e publicada numa revista em nosso país, que diz que em torno de 70% dos católicos brasileiros frequentam uma sessão espírita. 70% dos católicos brasileiros frequentam o centro espírita. Sim, sim. É muito comum você conversar com o espírita e perguntar qual é a religião dele. Ele vai falar que ele é espírita, mas que também ele é católico. Ele é os dois, né? Sim. Então é muito comum isso acontecer. Também, né? Sim. Sim. Verdade. Sim. Por isso talvez essa relação, né? Sim. Sim. Então, isso é algo bastante preocupante, né? Porque nós temos um país que, desde a sua fundação, é um país católico, e o espiritismo ele cresceu por meio das vias do catolicismo romano, né? Então, isso é algo bastante preocupante, né? O espiritismo brasileiro, agora vamos nos ater aqui ao espiritismo brasileiro, ele pode ser dividido em alguns grupos, tá? E eu vou descrever aqui quais são eles. Primeiro espiritismo, primeira divisão do espiritismo brasileiro, começa pelo espiritismo comum. Espiritismo comum. Quais são esses que estão classificados dentro do espiritismo comum? Quiromancia. Alguém sabe o que é quiromancia? A palma da mão, das linhas da mão, né? Faz a leitura das linhas da palma da mão e faz ali a adivinhação, né? Ciganos fazem muito, né? Também a cartomancia, que é a adivinhação por intermédio dos jogos de carta. Grafologia,
adivinhação através da escrita, invocando poderes espirituais, hidromancia, que é a adivinhação através da água, usando copos ou globos, né? Você tem a astrologia, que é a adivinhação por meio dos astros, a psicografia, que é a prática que pretende ser uma espécie de escrita dos espíritos, feitas pela mão de um médium. Então esses aqui mencionados fazem parte do grupo do espiritismo comum. Depois tem um outro tipo de espiritismo no Brasil, que é o baixo espiritismo, e é chamado de espiritismo pagão, inculto, sem disfarce, escancarado, para todo mundo ver, né? Sem vergonha nenhuma, né? É o baixo espiritismo. Inclusive, há muitos desses espíritas de alto escalão que nem reconhecem esse baixo espiritismo. É como se fosse assim, colocasse esse espiritismo como um espiritismo de favela, assim, um espiritismo bem à margem, marginalizado, sabe? Voodoo, candomblé, umbanda, quimbanda e macumba. Esse é o grupo que está classificado como baixo espiritismo. Mas existe um outro tipo de espiritismo brasileiro, que é o espiritismo científico. O espiritismo científico, também chamado de autoespiritismo, espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional, ou mesmo espiritualismo, são sociedades secretas que se dizem teológicas, mas escondem sob o manto da prática do demonismo. Então, são algumas sociedades secretas, espíritas, naturalmente, né? Mas são tratadas, geralmente, o seu público, né? Um público de alto escalão, são pessoas geralmente empresárias, bem-sucedidas. Você vai encontrar muitas pessoas assim, do alto escalão, né? Da nobreza, né? Pertencendo a esse grupo, né? E aí você vai ter, dentro desse grupo de alto escalão, né? Do espiritismo, o alto espiritismo, podemos citar aqui, dentre muitas, né? LBV, Legião da Boa Vontade, né? Inclusive, atualmente, não sei nem se está vivo ainda, José Paiva Neto, né? Que ele é hoje o líder, né? Da LBV, da Legião da Boa Vontade. O fundador da LBV é um homem chamado Alziro Zarur. E esse camarada, depois você pode pesquisar na internet, ele escreveu um poema, cujo título do seu poema é Poema ao Irmão Satanás. Alziro Zarur, né? Nós temos o ecletismo, teosofia, Rosa Cruz, Iocanã, Vale do Amanhecer. Esse Vale do Amanhecer é uma sociedade secreta e até violenta, pratica violência, meditação transcendental, racionalismo cristão e por aí vai. São vários grupos que pertencem a esse espiritismo científico ou autoespiritismo. E um dos maiores truques usados por essas falsas seitas é a constante afirmação de que eles não são uma religião. Então eles sempre vão dizer, não, você pode participar conosco, porque nós não somos uma religião. Uma organização, né? Uma entidade, uma irmandade, né? Uma irmandade. Então, eles vão usar todos os termos possíveis para não serem designados como religião. Para isso, de certa forma, também abrir a porta, né? É mais antiga. Tem características muito similares, mas como ela é mais antiga do que esse grupo, né, do espiritismo, e ela tem alguns outros elementos e características que são peculiares a ela, mas ela carrega muitas dessas características aqui, né, de ser uma sociedade secreta e de não quererem ser tratados como uma religião. Também existem vários, né, desses grupos, né, existem alguns até de origem oriental, né, como Seixinoye, né, também fazem parte desse grupo. Um outro tipo de espiritismo no Brasil, o último aqui que eu quero mencionar, é o mais conhecido e mais popular, é o espiritismo kardecista, né? O cartão de visita, né? O cartão de visita, né? É aquela famosa mesa branca, né? Em que você vai até um centro espírita, ali vai ter uma mesa branca com uma Bíblia, o camarada vai estar sentado lá lendo uma Bíblia para você, né? E procura-se vender uma imagem que seja realmente mais
popular e aceitável, né? Que não seja nada de gerar algum tipo de espanto, né? E as doutrinas, naturalmente, são todas seguidas dos livros que foram escritos pelo seu fundador, Allan Kardec, que nem se chamava Allan Kardec, né? Ele é francês, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, um camarada francês usava um pseudônimo chamado Allan Kardec. O nome dele de batismo não era esse, era Hipólito Léon, é porque é francês, né? Eu não falo língua estranha, né? Sim, 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 justo, sim. As boas obras, nós vamos falar sobre isso. As boas obras é uma maneira não só de se acreditar na salvação por meio delas, mas também é uma forma muito forte de se atrair pessoas, pescá-las, né, para a sua crença. Né. Allan Kardec, ele escreveu muitos livros, publicou muitos artigos, materiais, e influenciou muito a sua geração. E é interessante que ele é uma daquelas figuras que mesmo depois da sua morte, os ensinos deles ainda perduraram durante séculos, influenciando muitas gerações, né? Exatamente. Agora nós vamos observar alguns tipos de cultos espíritas, especialmente aqueles que são afrodescendentes, né? Falando aqui a respeito do baixo espiritismo, a Umbanda, nós vamos falar da Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Macumba e por fim o kardecismo. Só para os irmãos terem ideia, porque no imaginário popular é tudo a mesma coisa, né? A gente fala assim, a Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Macumba, é tudo a mesma coisa, né? É tudo trabalho, né, que o pessoal faz, né? Mas tem diferenças. Tem diferenças. E as diferenças, tem algumas diferenças, inclusive, até muito importantes, né? Veja só. Umbanda. Umbanda é a religião da magia e feitiçaria politeísta, fetichista e mitológica. Muito semelhante ao candomblé, mas a tônica da Umbanda é a adoração e a obediência aos orixás. Tá? Então, a Umbanda, ela foca na adoração dos orixás, que são os seus deuses. A Quimbanda, uma das diferenças entre a Umbanda e a Quimbanda é que a Umbanda, ela prega a prática do bem. Ou seja, embora ela tenha os seus cultos místicos, né, e a adoração dos orixás, ela pratica o bem ao próximo. Ela prega o bem para ser feito ao próximo. Diferente da Quimbanda, né? A Quimbanda, ela preocupa-se muito em fazer o mal contra as pessoas, atendendo à solicitação dos seus adeptos e admiradores. Na Quimbanda, os Exus, não os orixás, os Exus são cultuados na Quimbanda. Eles recebem vários nomes e atuam em vários locais, formando um exército numeroso sob as ordens de Satanás, a quem eles adoram abertamente, principalmente na segunda-feira de carnaval. Segunda-feira de carnaval é o dia em que a Quimbanda se reúne para adorar Satanás. A Satanás são oferecidos trabalhos sangrentos e perversos, inclusive humanos. E da Quimbanda é a famosa expressão: Deus é bom, mas o diabo não é mau. Essa é a frase muito conhecida dentro da Quimbanda, né? Deus é bom, mas o diabo não é mau. Né? Então, dentro da Quimbanda é muito comum haver essa prática de sacrifícios sangrentos, e estudos comprovam que há muita relação da Quimbanda com, às vezes, o desaparecimento de crianças, né? Pessoas que somem, desaparecem, são levados para serem oferecidos a esses Exus. E é interessante que alguns santos da Igreja Católica fazem parte, né, do panteão dos Exus, né? Por exemplo, um Deus que é um dessas entidades, né, que é adorado,
é o Ogum. Quem é o Ogum? Isso aí mesmo, Débora. Deve estar sabendo, hein? São Jorge. Ogum, né? Ogum, que lá é adorado como São Jorge, né? No catolicismo romano, né? Só recebe nomes diferentes, né? Mas é a mesma entidade, a mesma pessoa, né? O mesmo santo, né? Candomblé, tem diferença? Olha só, considerado pelas autoridades, pelas artes, como um elemento folclórico, o candomblé, né? O candomblé é tratado como elemento folclórico. O candomblé tem como maior característica o ocultismo. O candomblé não invoca pretos velhos ou almas, porque os orixás constituem sua principal veneração. Algumas cerimônias do candomblé recebem o seguinte termo: Ossi ou Ossé, que é purificação, Bori, que é expiação, e Otá, que é sacrifício. Então, essas são as cerimônias que são feitas dentro do candomblé. Oferta das primícias, proibições de comer certas comidas e a limpeza do acampamento, uma mistificação demoníaca das práticas do Antigo Testamento para enganar o povo, né? Então, pegam algumas práticas judaicas de algumas cerimônias do Antigo Testamento e utilizam no mesmo formato, mas usando outros termos. Claro que tudo isso para, de alguma forma, enganar as pessoas, né? É muito comum você ver algumas dessas práticas. Talvez os intelectuais, especialmente esse pessoal intelectual, né, que defende essa visão mais cultural, né, e folclórica dessas crenças, né, você vai encontrar muito deles falando: não, mas existe uma explicação lógica, razoável para isso que eles fazem, né, e aí vão buscar elementos até na Bíblia Sagrada para poder trazer para esse contexto e mostrar que é tudo dentro de um contexto cultural, folclórico deles, né? Então é muito comum, né? Existe uma prática dentro do candomblé que é chamada de prática de fazer a cabeça. É uma forma de se vender a alma a um orixá. Por fim, do baixo espiritismo, que faltou aqui, foi a macumba, né? E a gente... Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É. Sim. Sim. É interessante, né? A gente vê geralmente muito esses trabalhos que são feitos, né? Eu já vi muito ali no cruzeiro, ali no pé do cruzeiro, e já vi também no cemitério ali também, né? Geralmente onde tem uma cruz, né? Eles, no pé da cruz, eles vão lá e fazem aquelas oferendas, aqueles sacrifícios, você vai ver ali estátuas de santo quebradas com velas, né? Você vai encontrar ali garrafa de bebida alcoólica, né? Cachaça, né? Pinga, né? Farofa. Você vai entregar um monte de coisa ali preso ali no pé da cruz como oferendas, né? Macumba. Normalmente chamam de macumba todos os cultos afro-brasileiros, né? Geralmente isso aí virou até piada, né? Fulano fez macumba para mim, né? Então o pessoal acabou usando esse termo macumba para tudo que diz respeito a algum tipo de ritual afro-brasileiro. Entretanto, nós estamos vendo aqui essa separação e essas diferenças. Embora hajam algumas características que são semelhantes, os cultos, eles conservam também alguns elementos que são muito fáceis de você distingui-los. Os espíritas que praticam o autoespiritismo, inclusive, consideram a macumba como uma forma profana e liberal do mediunismo. Então, é aquilo que eu mencionei aqui atrás, né? O pessoal do autoespiritismo olha para o pessoal da macumba de cima para baixo, né? Vê assim, aquela gentalha, né? Aquele pessoal ali que faz trabalhos, aquele pessoal em culto, né? Esse pessoal
sem noção, tratam de maneira profana aquilo que para eles é muito caro, é muito sagrado, né? A macumba é o culto afro de prática popular. Não existem normas, não existem doutrinas, não existem rituais e proibições que sejam sistematizadas, né? É tudo que acontece de forma muito liberal, conforme o espírito que ali manifesta vai conduzindo, né? As reuniões, né, acontecem em terreiros de macumba. Há uma mistura de orixás, exus, pretos velhos, almas desencarnadas, espíritos de luz e etc. De acordo com cada terreiro, todos esses espíritos são aceitos ou rejeitados, ou comungam da mesma forma. Então percebe que é uma verdadeira salada, né? Uma bagunça, né? Não tem nada organizado e sistematizado, não há um conjunto de regras e doutrinas. Tudo acontece de forma livre, né, dentro desses terreiros de macumba, né? Para fechar aqui a parte da macumba, as reuniões, sessões podem ser feitas tanto em terreiros como também em casas, normalmente em quartos no fundo de quintal, e até mesmo em luxuosas salas de apartamento nos melhores bairros das cidades. Nessas sessões é comum a presença de crianças, às vezes de colo, que são consagradas a demônios e a prática da macumba. Então você vai encontrar nesses rituais, pais que levam seus bebês de colo e ali oferecem, consagram seus bebês aos demônios, aos espíritos que ali fazem parte, né? Certeza. E por fim, o kardecismo, né? O espiritismo kardecista está apoiado nos princípios de Allan Kardec e dos seus praticantes, na forma como eles costumavam dizer que são os verdadeiros espíritas. Quem é kardecista vai dizer, olha, todas as outras formas não condizem com um verdadeiro espiritismo, nós somos os verdadeiros espíritas. Geralmente o kardecista vai reivindicar para si esse título, né, de verdadeiro espírita. E ela mesma mencionou isso, né? Então, elas rejeitam essas formas de baixo espiritismo. A doutrina satânica está sempre presente em todas as formas do espiritismo. E é certo que existe uma grande influência dos ensinamentos de Jesus na doutrina de Kardec. Você vai sempre perceber as doutrinas de Kardec mencionar o nome Jesus e os seus ensinos. Claro que mesclando isso com as suas doutrinas espíritas, né? Cabe esclarecer aqui que os ensinamentos de Jesus, que são citados nos livros de Kardec e dos seus discípulos, eles escreveram de forma torcida e mutilada, né? Pegaram essas palavras de Jesus, mensagens, textos sagrados que Jesus menciona nos evangelhos, eles adicionam nos seus livros, nas suas doutrinas, mas distorcem todos os ensinos de Jesus e ali colocam, né, dentro dos seus livros, né, para parecer algo mais cristão e mais aceitável, né, perante a sociedade. Sim. Exato. Aquilo que for o cerne, né, esse elemento essencial da fé cristã, eles negam, né? Os centros kardecistas, eles têm um mentor espiritual, chamado de pai de santo na Umbanda, o protetor, entidade desencarnada, e as organizações sociais que contribuem com orfanatos, asilos e outras casas de caridade. Então, o sistema espírita, ele vai ser formado, né, constituído, primeiro, pelo mentor espiritual, o pai de santo, no caso da Umbanda, né, um protetor, que é uma entidade espiritual, que seria um guia, né, seria esse espírito que protege a pessoa, né, e as organizações sociais, que são os canais por onde essas pessoas vão se envolver com caridades e boas obras, que eles assim acreditam que por meio delas serão salvos, né? No espiritismo há pessoas bem intencionadas e inclusive, queridos, obras milagrosas, né? Há muitos crentes verdadeiros que ainda se surpreendem com o fato de encontrarem milagres, curas, coisas sobrenaturais acontecerem nesses ambientes. E nós não podemos negar que, de fato, muitos deles são reais, de fato acontecem mesmo,
não são mentirosos, não são fake, né? Não são fraudes, né? São verdadeiras curas. Porque, de fato, o diabo, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele possui poder, inclusive para fazer algo que seja semelhante, né, a uma cura, algo sobrenatural, visível aos olhos, para que isso engane o entendimento das pessoas. Quanto mais isso acontecer nesses contextos de seitas e heresias, e é um caminho, uma porta que se abre para quê? Para as mentes vulneráveis e fracas, desprovidas da verdade, do Evangelho, da Palavra de Deus, sejam influenciadas, ludibriadas e enganadas, né? Muitas dessas pessoas, queridos, estão vulneráveis. Ermelinda mencionou aqui que falou de um espírito, né, que perdeu o filho. Então, veja só, eu tive uma situação também de uma pessoa. Eu tive um irmão que faleceu há uns anos atrás, né? E essa pessoa, espírita, disse que entrou em contato comigo e falou: não, eu fui no centro espírita para poder buscar notícia de um tio meu. Só que eu cheguei lá, o médium foi falar do meu tio, e ele começou a falar características que não tinha nada a ver com o meu tio. E aí ele falou que todas as características que batiam exatamente com o seu irmão. Aí eu aproveitei e falei: então já manda que eu conheço, já vou mandar para ele lá o recado. Eu peguei e falei assim: não se dê o trabalho de fazer isso, não precisa, porque eu não creio em absolutamente nada disso aí, entendeu? Então, o diabo é muito sagaz, né? O diabo, ele é muito sagaz, até os escolhidos, né? Até os escolhidos. Sim. Existem muitas pessoas, queridos, que às vezes nós que temos às vezes uma mente mais madura, a gente olha para isso, a gente acha ridículo, absurdo, né? A gente olha para essas coisas e fala assim: nossa, mas que perca de tempo, né? Mas nós não fazemos ideia da quantidade de pessoas de mente fraca, vazia, que se deixa levar por esses ensinos. Jovens, sim. Então, é gente sem direção, sem norte, né? Sem orientação, sem pai, sem mãe, sem orientação, sem direção, é muita coisa, né? Aqui tem um aqui que chama Descendo o Cemitério. Há muita relação. É interessante, queridos, porque assim, o Espiritismo, embora muitas vezes use a Bíblia, use os elementos e simbolismos do cristianismo, mas na sua essência não é uma religião cristã. E inclusive muitos dos seus intelectuais, eles escrevem seus livros dizendo que eles não são cristãos. Veja, tem um espírita chamado Embassarri. Ele é um famoso espírita brasileiro, e ele afirma no livro dele A Margem do Espiritismo, sua própria autoria, e ele diz o seguinte: o espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs, né? Ou seja, ele mesmo já se coloca como uma seita, as demais seitas cristãs. Não assenta os seus princípios das escrituras
A nossa base é o ensino dos espíritos, daí o nome espiritismo. Então, com esse nome espiritismo, eles reconhecem que a base de sua doutrina não é a Bíblia, mas é o que os espíritos dizem para eles fazer. Por isso eles são chamados de espíritas, né? Exatamente, né? Então, algumas doutrinas, rapidamente para a gente fechar aqui, do espiritismo, só para resumir aquilo que nós já falamos aqui. Primeiro, comunicação com os mortos. Segundo, reencarnação. Terceiro, salvação pelas obras. Quarto, a necessidade dos intermediários. Veja bem, eles dizem que Deus existe, porém, pela sua grandiosidade, pela sua santidade e pureza, Deus está muito longe de nós, a ponto de nos relacionar com eles. Tão longe que para chegarmos a Ele necessitamos dos mediadores, dos nossos guias. Então, a ponte que nos liga a Deus para eles são esses mediadores, os guias, né? As entidades, né, que aproximam eles de Deus. Eles não sabem que Deus que é, né? E eles vão descobrir depois qual é, que aí eles vão chorar. E por fim, eles falam que Jesus foi um espírito evoluído, né? Então, esses são 5 pontos resumidos da doutrina espírita. Queridos, isso aqui é algo muito importante para nós tomarmos muito cuidado, né? Porque às vezes nós olhamos para o espiritismo e conhecemos até algumas pessoas assim que seguem essa filosofia cristã, ou filosofia religiosa, melhor dizendo, né? E adotam isso como princípios e valores, e são pessoas, como que falou, pessoas boníssimas, né? Pessoas assim eu já tive colegas de trabalho, pessoas até gestoras superiores a mim, empresas assim, espíritas, mas que o comportamento e o tratamento deles com minha pessoa era até muitas vezes melhor do que de evangélicos, podemos dizer assim, né? Demais. Sim, sim. Gente, é de uma coisa cativante, né? É uma pessoa cativante. É uma pessoa dessa, uma pessoa que ela se apoia firmemente, que na forma como ela vai tratar as outras pessoas, ela vai merecer a salvação dela, né? Então ela vai fazer boas obras, ela vai ajudar, o que ela fizer para poder te desenvolver, te ajudar, né? Talvez uma das pessoas que mais investiram no meu desenvolvimento profissional foi um espírito. Pessoas assim, olha, eu nunca conheci, sabe? Sim. Então, mas qual é a motivação disso, né? O que está escondido por trás de tudo isso, né? Então, isso é muito sério, né? Sim. Sim. É verdade. Existem pessoas que pensam estar andando na luz, guiado por espíritos de luz, mas na verdade estão nas trevas, né? Não conseguem enxergar nada. Fátima. Sim. 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 Você pode começar pelo Evangelho da Graça, né? Que mostra que nós somos pecadores e não somos merecedores, e que não existe nada que nós possamos fazer que nos torne dignos ou merecedores da nossa salvação. Que o único caminho para essa salvação se dá pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E estabelecer um plano de salvação para ela, que seja muito claro que a salvação é por meio da graça e não por meio das obras, talvez seja um bom caminho para começar a expor o Evangelho para essa pessoa, né? Isso é muito importante.
Sim, 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 sim. O estado de vulnerabilidade do ser humano faz com que o homem seja capaz de cometer loucuras, né? Quanto mais próximo for uma pessoa que ele perdeu, mais sensível e vulnerável ele vai estar, a ponto de fazer qualquer coisa. Sim, é muita influência. É muita influência. Sim, sim. Então vamos orar, né? Para nos proteger, né? E nos guardar, né? Sim. Pode? Sim. 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 Se você. Sim. Exato. Exato. Saul já estava assim, desprovido da presença do Espírito. Davi já havia sido ungido rei. Saul já estava queimando de ciúmes por dentro, né? E, e ele sabia que Deus já não estava mais com ele, já não respondia, mas já era alguém atormentado, né? E o final dele já estava muito próximo, né? Mas era alguém dotado de muita autoridade, muito poder, muita influência. E se você observar o texto, a passagem bíblica, o texto vai dizer que a mulher, a médium, afirmou que era Samuel. Entendeu? Então, provavelmente aquela mulher foi tomada de um pavor tão grande por estar de frente, de frente com Saul, enfurecido e desesperado para falar com Saul. O texto não deixa claro que ele viu de fato Samuel, mas o texto diz que a mulher afirmou que era Samuel, né? Então, o mais provável é que aquilo ali não era Samuel de fato, mas uma mulher atemorizada, temendo pela sua própria vida, com receio de desagradar o rei Saul, falou, né? Nós temos que terminar o culto. Sim. Moisés, o monte da transfiguração, ok. Moisés e Elias aparecem para Jesus. Sim, é. Agora existem textos que são textos muito específicos, né? Textos que atendem a um propósito específico, né? Jesus ali aparece com Moisés e Elias diante de três discípulos, né? Que estavam ali, Pedro, Tiago e João, né? E eles atemorizados viram aquela cena de Jesus com seu corpo glorificado e a presença de Moisés e Elias, a representatividade da lei dos profetas, né? E era um momento pontual, né? Um momento único, específico do ministério de Jesus, onde ele estava ali recebendo toda a autoridade para cumprir a missão, né, como Salvador, para mostrar que tudo estava convergindo para a pessoa dele, né? Explicar perfeitamente. É a base bíblica clara, né, que contra a reencarnação, né? Inclusive eles chegam a dizer que João Batista era a reencarnação de Elias, né?
Só que para uma pessoa reencarnar, qual é o princípio básico? Ela precisa desencarnar, precisa morrer, né? E Elias morreu? Foi transladado pela carruagem de fogo. Então não tem como ele ser reencarnação de Elias, né? Né? Não. Essa alma aí, ela na verdade, ela é dotada de uma identidade, né? Tem até memória. Né? Vai demorar muito tempo ainda, né? Pode vir até através de um cachorro bravo aí. Vamos orar, irmãos, para a gente encerrar? Isso é muito bom, né? A gente estudar as doutrinas, as seitas, né, as heresias. Isso nos dá uma atualizada, né, a respeito da... Sim, Sara. Sim. É, exato. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Conhecer a nota verdadeira, né? Estudá-la a fundo, né, Lucas? Lucas também relembrou desse mesmo detalhe esses dias, né? Então isso aí realmente é muito importante. A gente precisa conhecer a verdade. E o que tem de crente analfabeto de Bíblia, né? Não é pouco não, né? Você tem muito crente aí que você pede para poder abrir a Bíblia e ler um texto e expor, explicar ali o que ele entendeu. Há muita dificuldade, né, nessa área, porque, não sei, eu acho que vai além da questão bíblica também, né? Nós estamos vendo uma geração de jovens também que tem dificuldade de ler e interpretar texto, né? Não sei como é que eles estão conseguindo passar na prova do Enem, né? Porque não consegue ler uma pergunta, interpretar a pergunta e dar uma resposta, ou fazer uma redação, né? Então, e olha lá, né? E olha lá. E olha lá que é perigoso ainda trocar os textos ainda, né? Então, vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar, encerrar? Apologética, conheço. É legal. Há muito fervor, né? Há muita devoção, muita entrega. Talvez se a gente pudesse ver esse mesmo ímpeto, né, no nosso meio, no que diz respeito à verdade, né, a defesa do Evangelho, apologética, né? Então isso é fundamental.